Quarta dica, habla com nativos. Falantes da língua, nativos da língua. Essa é a forma mais efetiva de aprender. Então, quando você tem algum nativo por perto, e às vezes esse nativo ele quer aprender a sua língua, ele quer aprender o português, e você quer aprender o espanhol. Então, é uma troca. Por isso que alguns dias da semana eu só falava em português com esse meu amigo chileno lá na faculdade. E outros dias da semana a gente ficava falando em espanhol. Porque aí eu ajudava ele no português e tirava dúvidas e corrigia se ele errasse alguma coisa e vice-versa. Isso é muito bom. Isso é muito enriquecedor. É uma troca. É uma troca aí de aprendizado, né? Muito bom. Então, quando estamos falando com o nativo, é comum que nas primeiras vezes a gente não entenda o que ele fale. Ou ele não entenda o que a gente fala. São línguas diferentes. Mas, com o tempo, com a prática, com a insistência, isso vai tornando a comunicação mais fácil. E vocês vão conseguir se comunicar cada vez melhor. Existem diversos sites e aplicativos na internet, onde você pode conhecer pessoas de outros países, para fazer aí o que a gente chama de intercâmbio linguístico. Então, às vezes, você tem acesso a um nativo ali, pessoalmente, que é a melhor opção, como eu tive, né? Tive também contatos com professores nativos, quando eu dava aula de espanhol em algumas escolas, argentinos, tive contato com cubanos, pessoas aí ao vivo e a cores, para você poder conversar com elas. Isso é muito enriquecedor também, é uma troca legal. Mas se você não tem essa pessoa física, você pode entrar em algum site e conversar, fazer esse intercâmbio linguístico online com alguém de outro país. Ensinar o português para ela e ela trocar informações de espanhol com você. Isso é muito bom. E a quinta dica. Criar o seu programa de TV. Cria tu programa de televisión. Aí vocês vão falar, ela é louca mesmo. Mas eu fazia isso quando eu estudava espanhol. A quinta dica para que você perca o medo de falar espanhol. Cria tu programa de televisión. Criar o seu programa de TV. Ah, mas você é louca, o que é isso? O que eu fazia? Não sei se vocês sabem, mas eu sou filha única. E filha única tem que inventar brincadeira sozinha, né? Porque não tem com quem brincar. Então, eu inventava e sempre falei sozinha, e enfim. Então, isso de falar sozinha, para mim, não é nenhum problema, falo até hoje. Mas o que eu fazia quando eu estudava espanhol? Eu fingia que eu tinha um programa de TV, um programa de culinária na TV. Naquela época que eu estudava espanhol, eu gostava de fazer bolos e sobremesas e coisas assim. Então, muitas vezes eu fazia esses quitutes lá na casa da minha avó. E quando eu estudava espanhol, eu comecei a fazer esses quitutes falando em espanhol. Então, como se eu tivesse um programa de TV em que eu estava apresentando como se faz aquele bolo em espanhol. Então, eu falava quais eram os ingredientes, o modo de fazer, a medida de cada ingrediente para fazer aquela sobremesa, aquele bolo, enfim. Então, eu me apresentava como se o programa tivesse um nome, tudo em espanhol. E era bem legal porque eu tinha que me preparar antes, porque esse meu programa era ao vivo. Então, eu me preparava antes para apresentar e não dar aí nenhum fora. Então, eu não queria errar. Então, eu tinha que saber o nome dos ingredientes que iam naquela receita, como é que se falavam as medidas da receita e o modo de fazer daquela receita. Então, eu peguei, aí eu juntei duas, escolher um tema que você gosta, no caso, para mim era doces, culinária voltada para doces. E eu queria aprender o vocabulário disso, porque isso fazia parte do meu dia a dia, porque eu estava sempre fazendo. Então, eu queria saber esse vocabulário. E era uma maneira de eu apresentar esse programa fazendo a receita que eu já fazia sempre. Só que em vez de eu ficar falando em português a receita, eu falava em espanhol. E com isso eu aprendi um montão de vocabulário voltado para receita de bolo, de pavê, de pudim, etc. Medidas e o modo de fazer. Então era bem legal e eu me divertia fazendo. Então também é uma dica, vocês podem criar aí como se fosse um programa e na hora que vocês forem fazer alguma coisa que vocês gostam, vocês falarem em espanhol. O máximo que vocês puderem falar em espanhol, sozinhos que seja, se vocês não tiverem contato com o nativo, falem sozinhos e pratiquem esse idioma. Igual quando a gente assiste um programa culinário na TV. Claro que eu me cobrava para não errar. Eu não queria que o meu programa ao vivo saísse errado.
Então eu me policiava, eu estudava previamente para não errar. Mas caso eu errasse, eu repetia a palavra corretamente e seguia em frente. Porque quando a gente assiste um programa de TV em português, não acontece isso? Os apresentadores não erram? Tropeçam nas palavras em português? Acontece, a gente tropeça nas palavras em português, a gente gagueja, a gente atropela palavras. E aí? E aí a gente corrige e segue adiante. Natural. Então, falar o idioma é isso. É errar, é tropeçar, é gaguejar, mas não desistir. Insistir e se dedicar até atingir a fluência. Se você se travar no primeiro erro, você não vai conseguir se comunicar bem em espanhol, nem em idioma nenhum. Então, o medo não pode te impedir, o medo não pode te paralisar. Você tem que seguir adiante, você vai errar. Todo mundo erra. Nós erramos em português. Você vai errar para falar espanhol, mas é errando que você vai aprendendo. Agora, você também tem que fazer a sua parte no sentido de não depender tudo de um curso, não depender só daquele momento do curso, a ir além. Outro dia eu postei um vídeo sobre uma expressão da Espanha, ser la leche. Se você ainda não viu esse vídeo, procura que está lá no Instagram, no YouTube, ser la leche. Ser la leche na Espanha é ser muito bom ou muito mal em algo, aí depende do contexto da frase e tal. E aí a Grace, que é uruguaia, ela me mandou um áudio dizendo que ela começou a procurar essa expressão, porque lá no Uruguai não existe ser la leche, existe mala leche. Mala leche é uma pessoa que ou está sempre de mau humor, ou uma pessoa mau caráter. Mas é mala leche, é outra expressão. Olha que legal, é espanhol também. Só que a expressão que se usa na Espanha não significa que é a mesma que se usa no Uruguai ou em outros países. Então, ser la leche, ser muito bom ou muito mal em alguma coisa, e ser mala leche no Uruguai é ser uma pessoa ou que está de cara feia, mal-humorada, enfim, ou ser mau caráter. Então, vocês veem aí essa troca, né? Eu também estou sempre trocando aí informações com a Grace, que é a minha amiga uruguaia. Ela quer aprender português e eu quero sempre melhorar o espanhol. Certo? Pessoal, essas foram as dicas então de hoje. Vou recapitular aqui rapidinho para vocês as 5 dicas que eu passei hoje para vocês perderem o medo de falar espanhol. Então, começar praticando os ouvidos. Ter contato aí com o idioma, seja no curso, ter contato com esse idioma e falar esse idioma na aula, não ter medo. Ok? Praticar. E praticar fora dessa aula também, não ficar preso só ao que você vê no curso, porque nenhum curso consegue abranger tudo o que você quer e precisa, porque o curso ele segue um esquema e tem ali um ritmo de aulas. Então você tem que saber que você vai aprender muita coisa boa, mas você não vai aprender às vezes tudo o que você quer. Então você tem que ter essa noção. Como eu, no caso da aviação. Eu sabia que termos técnicos ali eu não ia aprender no curso, eu tive que correr atrás. Procurar um tema que você goste e procurar informações desse tema em espanhol. Então, pesquisar, ler, resumir, conhecer palavras, etc. Terceira dica, gravar você falando espanhol. Então, se grave falando espanhol, fale